Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje para tratarmos do prefácio e do capítulo 1 do livro Projeto de Ética Negativa do filósofo argentino Júlio Cabrera. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o livro trata de temas muito sensíveis e como este é um vídeo que estará no YouTube, eu preciso dizer isso para que, chegando aqui uma pessoa desavisada, não diga que eu não avisei, né? O livro trata de temas sensíveis. Bom, o vídeo que vocês têm aqui, ele será uma aula longa, não será uma aula curtinha. Então, eu peço desculpas pelo amadorismo em termos estéticos e de edição, né? A começar por isso aqui que vocês vão ver agora. Olha só, eu fiquei pequeno aqui do lado da tela. E eu peço, então, que gentilmente vocês se concentrem mais no conteúdo do que na casca aqui do professor ou nas edições, tá bem? E aí vocês podem comentar aqui abaixo e nós podemos discutir o conteúdo do livro. E é isso. Vamos lá, então, dar início ao prefácio do livro Projeto de Ética Negativa. Bom, a ideia inicial, que o Júlio Cabrera coloca para a discussão é que é impossível uma ética afirmativa. Olha só, o título fala em projeto de ética negativa, a contraposição de ética negativa seria a ética afirmativa, e ele vai dizer que a ética afirmativa é impossível. Eu uso como chave de leitura para ética afirmativa a palavra prescritiva. Acho que fica mais fácil de entender. O que o Júlio Cabrera me parece querer dizer é que não é possível uma ética que nos diga como viver. Não é possível que se tenha uma teoria que te fale a melhor forma de vida possível, te dizendo o que você deve fazer em determinadas situações, sabe? Quando você encontra esse tipo de teoria, ela é sempre muito subjetiva. E mesmo quando ela tende a questões mais universais, ela traz questões subjetivas por trás dela, em que acaba se respondendo este como se deve viver, sem se perguntar por coisas que são muito importantes e que estão por trás disso. Aqui no slide vocês veem que ele dá alguns exemplos, está no slide, mas também está lá no prefácio, de alguns filósofos que chegaram a tratar da ética, mas não no sentido prescritivo, apenas em um sentido mais amplo, às vezes num sentido periférico, mas não dando tanta ênfase como um bom filósofo moralista, por exemplo. Pense aí nos filósofos moralistas franceses, que tinham como se fosse até manuais de ética, ou até mesmo alguns filósofos estoicos, você poderia pensar. E esse não é o caso, tá? O Júlio Cabrera está elogiando aqui o Sartre, elogiando o Descartes por não ter feito uma ética afirmativa, tá? Não terem feito uma ética afirmativa. E ali, perceba aqui que o slide ele é acessório, tá? Não vou ficar lendo sempre tudo que tem em tela. Aí vocês podem acompanhar, pararem aí, dar uma olhada se vocês quiserem. Mas, então, vamos para a segunda parte ali, A tradição pergunta superficialmente: como devo viver? Que tipo de pai devo ser? Quando ele diz que a tradição pergunta isso, não é uma pergunta clara, não é uma pergunta que qualquer livro de filosofia se faz para iniciar o livro, mas sim uma pergunta que ocorre nas entrelinhas, se tenta responder como devo viver, como devo criar os meus filhos, e a questão da educação, como se fosse algo que está de fundo dos textos, A pergunta que tipo de pai devo ser, ela é um pouco ampla também, porque ela chega na questão da educação. Como devo criar os meus filhos, como devo criar as crianças, como devem ser as escolas de um determinado estado. Essas são questões que mesmo filósofos do século XIX, XVIII já pensavam, tá? Então, o Júlio Cabrera, partindo de uma perspectiva um tanto radical em termos epistemológicos, digo
radical em termos epistemológicos, porque não é um radicalismo ético, né? Não é um radicalismo perante a vida, é um radicalismo teórico, tá? Inclusive ele diz ali no prefácio a certo momento que ele tem uma certa inspiração nietzschiana a partir do conceito de vida e de verdade. Eu também não vou entrar muito nisso. Percebam que sempre que nós estamos numa aula, o professor faz recortes, né? Tem coisa que ele tira, tem coisa que ele inclui, é natural isso, tá? Então, o que o Júlio Cabreira diz numa perspectiva de uma epistemologia radical, por assim dizer, como eu entendo na minha leitura, é que as questões devo viver e devo ser pai deveriam ser colocadas anteriormente das questões como devo viver e que tipo de pai devo ser, né? E o que acontece normalmente é o contrário, né? Nunca se pergunta se eu devo viver de fato, se eu devo ser pai de fato. Aqui uma informação interessante é que o Júlio Cabreira ele tem um livro chamado Por que te amo, não nascerás, né? Então isso já deixa muito claro essa perspectiva de como ele considera que há um valor ético negativo, por assim dizer, né? Não que tenha um valor positivo, afirmativo, né? Mas há um valor na ideia, um valor no sentido fraco, tá? Quero dizer, então há um valor em não ser pai, tá? Em não trazer uma criança para o mundo. A gente vai discutir isso melhor a seguir, isso vai ficar mais claro. E percebam que a coisa vai ficando cada vez mais sensível. Eu repito, não digam que eu não avisei, tá? Então a tradição começa tarde demais, dando essas perguntas por respondidas, né? Quando alguém começa a conceituar como devo viver, sem antes responder se eu devo de fato viver, ele está assumindo que você deve, sem achar que isso seja um problema. E o Júlio Cabreira acha que isso é um problema, né? Ele inclusive também traz um pouco da perspectiva camusiana, né, do Albert Camus, lá no livro O Mito de Sísifo. Todo mundo já ouviu falar que a primeira frase lá do livro do Camus é icônica, né? Que diz lá, a questão mais importante da filosofia é a questão sobre o suicídio, né? E aí tem toda a verve lá, o tom do Camus, mas o Júlio Cabreira diz que o Camus também ele acaba não tratando com tanta profundidade do tema, tá? Embora fale bem pouco do Camus também. Bom, seguindo aqui para o próximo slide, só para falar aqui da conclusão do prefácio. O prefácio ele é muito descritivo em relação aos capítulos do livro, né? E essa parte eu também não vou falar, porque seria como adiantar um pouco dos capítulos, mas é algo que eu não quero fazer, tá? Então, o que ele diz ali no final do prefácio é que ele usa o Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre e Wittgenstein, mas que ele faz um uso por amizade, tá? Não um uso por citação. Ele não quer explicar esses filósofos. Eu acho que isso é um movimento filosoficamente muito maduro e difícil também, né? Não é qualquer um que assume que vai usar inspiração em certos filósofos sem citá-los, né? Mas você percebe claramente que em vários momentos do texto ele tem uma inspiração schopenhaueriana muito forte, né? E não só schopenhaueriana, mas todos esses outros filósofos. Eu digo schopenhaueriana porque é um filósofo que eu conheço mais, então em diversos momentos eu acabo percebendo uma certa tônica, né, schopenhaueriana nos textos. Nos textos do livro O Projeto de Ética Negativa, quero dizer, tá? Ele também faz uma observação que eu acho bela, em que agradece aos marginalizados das ruas brasileiras, pois foi através do convívio com eles que adquiriu uma visão mais filosófica e crítica das questões morais, mais do que com um professor de ética, né? O projeto é uma tentativa de iniciar uma conversa sobre uma ética do não ser, uma ética negativa, né? Contra a tradição que sempre defendeu o deve-se viver. Bom, com isso a gente fecha o prefácio e vamos ficar aqui mais uma meia hora, né, debruçado sobre o capítulo 1. Então, pessoal, basicamente o que eu faço, né? Eu trago uma citação e explico a citação, tento às vezes trazer uma crítica em relação à citação e com isso tentando ir alargando a compreensão em relação ao texto, tá? Então diz lá o Júlio Cabreira na página 17 que o ser é melhor do que o nada é a Grundsatz de toda a moralidade ocidental.
O ser nunca é considerado como uma escolha entre outras. Grundsatz significa princípio em alemão, tá? Quando o homem se pergunta pela possibilidade do não ser, ele já é. Então aqui percebam, a perspectiva que nós temos da não existência, do não nascimento, do não ser, é sempre uma perspectiva de alguém que já é, né? Então nós nunca podemos acessar com uma completude o não ser, né? O não ser é sempre algo que nós acessamos a partir do ser, então é algo paradoxal, tá? Portanto, a questão do não ser adota para ele, enquanto vive o ser, duas configurações, o suicídio e a abstenção. Por que o suicídio e a abstenção? Porque o suicídio, abstenção sexual, tá? Então, porque o suicídio é uma maneira de sair da vida, de alcançar o não ser, alcançar essa completude que você só acessa a partir do ser. E a abstenção sexual seria uma forma de não transmitir para outro não ser, né? Porque, digamos assim, se você não é pai, não é mãe ainda, o seu filho ainda é um não ser, né? Então, é não transmitir ao não ser um novo ser. Tá? Aqui percebo que há um jogo ontológico aqui que às vezes pode confundir, mas é fácil de entender, né? Tem duas configurações que se assume, ou suicídio ou abstenção sexual, que podem problematizar aqui a questão. O risco filosófico do não ser. Aqui eu coloco um título, depois as citações, tá? O grande risco filosófico é que se há uma moralidade do não ser, viver possa ser visto como a máxima imoralidade, precisamente no mesmo sentido definido pelas éticas afirmativas. Então, o Júlio Cabreira basicamente está dizendo o seguinte, pessoal. Se você assume um projeto de ética negativa em que há uma certa ode ao não ser, à não existência, é como se o movimento inverso fosse imoral, né? Quer dizer, viver é imoral. Já que é elogioso não viver, já que é elogioso não ser, logo viver seria imoral. Outra citação ali na página 24, que tem esse mesmo tom, diz o seguinte: um pressuposto fundamental da ética afirmativa é que o sofrimento é melhor do que o nada. Então assim, você nasceu, você é um fudido, pobre, desgraçado, mas pelo menos você nasceu, né? Você tá vivo aí, ó, curte a sua existência aí, né? E o Cabreira tá falando, calma lá, cara. Seria melhor se não tivesse nascido, claramente, né? E aí eu trago uma crítica aqui, pessoal. Eu vou ler o trecho que eu trouxe como crítica e depois eu explico melhor, tá? O fundo do texto parece-me afirmar que toda a vida é sofrimento e que junto com o nascimento advém a impossibilidade de não sofrer, né? Então ele parece que está assumindo uma perspectiva pessimista também, como se não fosse possível outra perspectiva que não a pessimista, sabe? Uma perspectiva mais minimalista em relação à ética, uma perspectiva de uma moral minimalista, sem que seja prescritiva, talvez com fundamentos na natureza, seja lá o que entendamos por isso, tá? Mas calma, já vamos chegar lá. Assume-se de modo inconsciente, estou dizendo isso pro Cabreira, tá? Uma ética do verniz e do revestimento moral, quando, na verdade, o ser humano seria, antes de mal, antes de egoísta, antes de sofredor, meramente um ser social feito de camadas, como uma boneca russa. Essa teoria do revestimento moral, teoria do verniz, eu li e compreendi a partir de leituras apaixonadas em um primatologista chamado Franz de Waal, tá? O Franz de Waal, basicamente, ele faz uma denúncia, né, de que durante muito tempo, especialmente a partir do Hobbes, com a ideia de que o homem é lobo do homem, a filosofia tomou essa perspectiva de que o egoísmo seria a tônica do ser humano, né? O ser humano é egoísta, ele é maldoso, ele quer passar um por cima do outro, quer lutar pela sua sobrevivência, é só isso que importa. E isso contaminou a ética. E aí, a perspectiva do Franz de Waal seria de uma ética evolucionista, em que, na verdade, todas as concepções morais que nós temos, seja bondade, maldade, egoísmo, altruísmo, são desenvolvimentos evolutivos, como se fosse uma boneca russa, né? Você tem certas propensões egoístas, certas propensões altruístas, isso tudo está dentro de você. Em algumas pessoas em grau maior e outras em grau menor, né? Depende de vários fatores, não só
externos, não só do ambiente, mas também fatores de descendência mesmo, né? Pensando em questões biológicas, tá? Então, desse modo que me parece que o Júlio Cabreira assume essa perspectiva aí, né, desse revestimento moral, essa ética do verniz, como se a moralidade no ser humano fosse algo superficial, quando na verdade o fundo dele é ser egoísta, ser maldoso, ser sofredor, vir para esse mundo para sofrer, como se não tivesse nada de bom na vida, né? E aí eu diria pro Cabreira o seguinte, cara, em geral, os nossos dias na vida, eles não são tão ruins, sabe? Claro, né? Dependendo da pessoa. Às vezes a pessoa descobriu uma doença, às vezes a pessoa é muito pobre. Existe de tudo. Mas assim, em geral, a gente passa pela vida com momentos bons, né? Assim, a gente não tá sofrendo demais, também não tá feliz demais. Às vezes a gente tá, né? Banho-maria, seguindo a vida aqui, ó, no meio, né? E aí, essa é uma... Não sei como o Júlio Cabreira responderia a isso, tá? Bom, desse modo, seria possível uma ética afirmativa que entende o sofrimento apenas como uma parte da vida e não como a tônica dela. Isso também é bem anti-schopenhaueriano, no sentido de que Schopenhauer assume que viver é sofrer, né? Viver é sofrer para o Schopenhauer. Por isso que o Schopenhauer também assume que a não existência seria melhor do que a existência. O que é algo que o Cabreira aqui, né, tá totalmente de acordo. Seguindo. A maldade no próprio ato de criar, se pressupormos que não há vida sem sofrimento. E aí ele diz assim, ó, o que Leibniz demonstra é que ou este mundo imperfeito era criado, ou nada podia ser criado. Por que Deus não enfrentou esta segunda alternativa como séria do ponto de vista da moral? Ou seja, por que Deus não encarou a ideia de que não criar o mundo seria uma coisa boa, sabe? Não podia ser eticamente bom conter se não criar? Para que criar um mundo necessariamente imperfeito para construir a seguir toda a parafernália moral? Então assim, não matarás, não roubarás, né? Bom, bastaria não ter criado, daí ninguém ia matar, ninguém ia roubar, entendeu? Já seria um ato louvável no sentido moral. É claro que, gente, o que eu sinto lendo o Cabreira falando de perspectivas teístas, é como se fosse uma certa ironia, sabe? Ele tá partindo do pressuposto de que, como a consideração teísta ela tá na sociedade, no senso comum, ela tem uma relevância muito forte, ele acaba discutindo com essa tradição, tá? Mas isso não significa que ele seja teísta ou que ele acredite em Deus, né? E também, assim, as crenças do próprio Júlio Cabreira pouco importam, embora eu tenha uma certa tendência a ficar, né, especulando o que o autor pensa em relação à vida, né? Eu gosto de jogar com o nível pessoal do autor, assim, num espírito meio montaigniano, sabe? Mas a gente também pode tentar sempre fazer uma leitura caritativa e perceber o que está no texto sem trazer esse psicologismo do autor. Mas eu acho que as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo também, tá? Então diz lá, sobre revoltar-se contra a vida que te deram sem você ter escolhido que te dessem. Todos os homens, enquanto filhos, deveriam considerar intoleráveis as dores e sofrimentos da sua vida, dado que eles poderiam ter sido evitados mediante um ato de abstenção de outras pessoas, ou seja, seus pais e ancestrais. Então, assim, gente, eu sou o pai, tá? Então, assim, é como se minha filha um dia estivesse muito doente e me olhasse e falasse, puxa vida, hein? Por que, cara, que você foi me colocar no mundo? Olha só que desgraça, né? Tô sofrendo, entendeu? Não ter filhos não indica uma moralidade para com eles, os próprios filhos que não se teve. É uma pergunta, né? Vou ler de novo. Não ter filhos não indica uma moralidade para com eles? Não criar nenhum mundo não mostraria um certo tipo de amor divino? Talvez, né? Não teria morte, não teria roubo, não teria sofrimento, não teria gente se estrupiando, pobreza, né? Guerra. E pelo contrário, criar um mundo, ter filhos, não poderia indicar imoralidade, no mesmo sentido definido pelas éticas afirmativas, pelas éticas do ser? Se no mundo não existisse sofrimento, jamais teríamos perguntado pelo seu Criador, jamais teríamos procurado para
para exigir-lhe explicações. Bom, e aí percebam que cada tópicozinho desse aqui daria outra discussão. Às vezes eu dou uma pulada para não ficar tão longo, tá? Tratamos nossos filhos tal como Deus que nós criamos nos trata. O que nós criamos aqui, eu acho que eu incluí aqui partindo dessa minha ideia de que me parece que o Júlio Cabreira ele não é teísta, né? Ele usa essas concepções para dialogar com o senso comum, para dialogar com a ideia que é vigente na sociedade, né? A ideia de se perguntar pelo Criador, de se perguntar por que Deus nos criou, né? Mas ele me parece claramente ser, no mínimo, um agnóstico, para não dizer que ele seja ateu, tá? Então, os pais habitualmente apresentam para seus filhos argumentos semelhantes aos apresentados por Deus para suas criaturas. A vida é sofrimento, mas eu procurarei dar para vocês a melhor das vidas possíveis. Então, assim, minha filha tá doente, né? Ela me fala, você, né, cara, podia não ter me colocado no mundo. Aí eu falo para ela, não, mas viver é uma coisa boa, eu vou tentar te dar a melhor vida possível, vou te levar no melhor médico, vou te dar o melhor remédio, vou fazer de tudo, entendeu? Tanto o Deus cristão que ama o ser, quanto o Deus espinosiano, do qual emana necessariamente o ser, fazem que o ser ganhe finalmente a luta contra o não ser. Em qualquer caso, o nada não tem chance, né? Sempre a ideia de que, não importa você tá sofrendo, importa que você tá aí, tá vivo e a vida é o que tem valor acima de tudo, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando isso mesmo, né? Um dia de cada vez, a pessoa tá muito doente, mas nossa, ainda bem que ela tá viva, né? Tá sempre lutando, enfim, é uma coisa que o Júlio Cabreira coloca em questão, né? Aí também se fala da vingança do não ser. Quando optamos viver a vida que nos deram, só conseguimos viver o não ser que nos ocultaram. De novo aquela ideia da perspectiva paradoxal de que sempre se acessa o não ser a partir do ser, né? Não podendo ser, o não ser se adona, toma posse, né? Toma posse do ser. E nisso consiste a sua vingança. Então é como se o não ser que eu era tomasse posse do ser que eu sou. Acho que essa explicação dá conta do assunto, do que o Júlio Cabreira quer dizer com a vingança do não ser, né? O não ser toma posse do ser, apodera-se do ser, domina o ser, torna-se dono do ser. Ou seja, como a pessoa não pode ser de verdade, o não ser, né, a não ser que ela se mate, assume o controle sobre o ser dela, né? O não ser assume o controle sobre o ser dela. Então essa é a ideia da vingança do não ser, tá? O não ser é mais forte que o ser. Na ética tradicional, o ser é tido como mais forte que a imperfeição. Mas os homens jamais conseguem viver o ser pelo qual optaram. Apenas dispõem-se a viver a vida que lhes deram, né? Você é jogado no mundo como uma imposição, né? Você não escolheu estar aqui, impuseram isso a você. E agora? Agora você tem que encarar a vida e tem uma morte para enfrentar, inclusive, né? Os preceitos da ética afirmativa são inúteis e indiferentes para quem não é. Todas as invenções morais, liberdade, responsabilidade, dignidade, salvação, culpa, coerência, etc. são inúteis e significativas para aquele que já está vivo. Mas para aquele que tem pela frente a não escolhida tarefa de morrer, olha aí, a não escolhida tarefa de morrer, né? Mas são absolutamente inócuas para aquele que não está aqui. Quer dizer, liberdade, responsabilidade, dignidade, toda a questão moral, parafernália moral, como diz o Júlio Cabreira, faz sentido para quem tem pela frente a não escolhida tarefa de morrer, mas para quem ainda não nasceu, tudo isso é bobagem, não serve para nada. E é nesse sentido também que se denuncia a impossibilidade de uma ética afirmativa, porque toda ética afirmativa é limitada para o não ser. O não ser não tem acesso a éticas afirmativas, né? E se você volta lá na vingança do não ser de que o ser que eu sou é na verdade um não ser que tomou posse dele, é como se o não ser tivesse em mim, tá? E em você, em todo mundo.
E aí parece que ao mesmo tempo tudo da questão da liberdade, responsabilidade, dignidade, toda a questão moral, ela é sempre imperfeita, incompleta, né? Principalmente se ela tende a prescrições. Perceba? Então, aqui vai ficando talvez um pouco mais claro o que o Júlio Cabreira quer dizer com a impossibilidade de éticas afirmativas ou prescritivas, tá? Poderá ser apenas hipócrita construir tá escrito errado ali, né? Construir uma moralidade para nós, homens já existentes, porém será simplesmente absurdo construída para aquele que não existe, né? Como é que eu vou construir uma moral para aquele que não nasceu ainda, né? Eu posso criar uma moral para quando ele nascer, mas e quando ele ainda não é, né? É complicado. Tá, a imoralidade da origem, da contingência do nascimento ao problema da sobrevivência. Dada a contingência, ou seja, que poderia ser ou não ser, do nosso nascimento, toda dor é inútil. A dor inútil é insuportável, logo ter nascido é insuportável. Nascer carrega um peso moral. Não se trata, como pensa a ética afirmativa, de um fato puro, sem manchas, fora de toda suspeita. Então, assim, a partir do momento que se nasce, você está jogado no mundo e tem uma morte para encarar, tá? Você tem uma morte para encarar, você tem que dar um jeito de sobreviver no mundo, né? No começo, seus pais te ajudam, porque se eles não te ajudavam, você acaba morrendo mesmo. Mas depois você tem que encarar a vida. E nada garante que você vai ter as ferramentas necessárias para conseguir fazer isso sem se ferrar muito, sabe? Então tem um peso moral em estar vivo, em estar no mundo, né? E é uma coisa que normalmente ninguém problematiza. Daí se pode dizer de novo, a questão é bem sensível, tá? Vida já existente versus vida possível. O problema ético do ser é radicalmente diferente nos dois casos. A vida já existente tem sentido de uma inevitável sobrevivência, né? Você precisa sobreviver. A única que resta, uma vez que já se está fatalmente no mundo. Mas assim, para a vida possível, não existe isso de sobreviver, né? Não existe isso de ficar doente, um dia eu vou ter que morrer, né? Construir uma moral para quem não existe poderá ser hipócrita construir uma moral para nós já existentes, mas será simplesmente absurdo construí-la para aquele que ainda não existe. E poderá ser até imoral fazê-lo, né? Pelo menos aos olhos de pessoas que entendem que o ser é claramente melhor do que o não ser. O que é algo que me parece que é pouco razoável, né? Eu acho que é razoável considerar que o não ser seja melhor do que o ser. Razoável no sentido de que, bom, tem problema aí, e a gente precisa dar um jeito de encará-lo, né? Agora, quando você assume que ser é melhor que não ser, parece uma coisa meio fantasmagórica. E, de certa forma, é o ponto de vista que a maioria das pessoas assumem como sendo o mais certeiro a ser considerado, né? Bom, vamos lá. A imoralidade da origem. Nós não escolhemos nascer. Não houve uma razão necessária ou uma finalidade para isso. Foi um fato aleatório, sem justificativa prévia. Se o nascimento é contingente, arbitrário, poderia não ter acontecido, então a dor que vem depois dele não serve a um plano maior, não redime nada, não é um teste com recompensa, nem um aprendizado necessário. Ela simplesmente existe sem justificativa transcendente, né? Suportamos a dor quando ela tem um sentido. A dor do parto, porque eu escolhi ter um filho, a dor do treino para ganhar músculo, a dor da cirurgia para se curar. Mas se a dor não leva a nada, se é puro sofrimento gratuito, a tolerância psicológica se esgota, né? Vamos por assim, você é alguém que não tem nenhum problema de saúde, sua vida tá boa, você tem um dinheirinho aí para passar bem o mês, almoçar fora e viajar 2 vezes por ano, né? Vive uma vida boa, mas ainda assim você não é feliz, você tá sofrendo, sabe? E aí? Como é que entende isso, né? Por que viver nesse caso? E aí, claro, aqui você poderia dizer assim, não, mas só te falta um psicólogo, cara. Vai no psicólogo que você vai encontrar sentido na vida, né? Vai tentar encontrar soluções morais para esse problema. Vai estudar Aristóteles, né? Quem sabe você se torna um sábio, né? E sai dessas picuinhas aí, desses filósofos contemporâneos, Júlio Cabreira, Schopenhauer e tudo mais. Como a vida inevitavelmente traz dores inúteis, doenças, perdas, frustrações, e como tudo isso decorre de um nascimento que não teve propósito necessário, a própria existência se torna algo insuportável de suportar. Assim, como eu não escolhi estar aqui, me colocaram aqui como imposição,
Então, e aí? O que eu faço com isso agora, né? Dessa forma, optar pela vida é também escolher pelo sofrimento. A opção pelo ser é necessariamente a opção pelo sofrimento, né? Então, todo dia que você não se mata, vamos colocar dessa forma, é como se você optasse por sofrer, por sobreviver, porque na hora do almoço você vai ter que comer, na hora da janta você vai ter que comer, você vai ter que dormir bem, né? Não só dormir, mas dormir bem. Você vai ter que ter saúde, você vai ter que encontrar um monte de coisa para conseguir se manter, não só hoje, mas amanhã e depois, sabe? Então, assim, essa ânsia de como vou lidar com essa vida que me impuseram é uma coisa difícil, né? É um problema de sermos geradores de vida. Aqui a gente está entrando já na questão de se devo ser pai, tá? A questão ética fundamental consiste em que, como geradores potenciais de vida de outro ser humano, não podemos fazer previsões acerca de como serão os mecanismos de sobrevivência do ser que nasce, a sua sensibilidade perante a dor estrutural, ou seja, qual a garantia que eu tenho que meu filho vai conseguir sobreviver quando ele tiver que viver sozinho no mundo? Não tem nenhuma segurança em relação a isso, né? É claro, você pode ser alguém que tem muito dinheiro e isso vai dar vantagens para o seu filho e tudo mais. Tem todas essas questões que você pode colocar para problematizar, mas num sentido assim de dor estrutural, de um sentido até um pouco abstrato demais, nada te garante que mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, seu filho vai ser feliz ou que ele vai conseguir sobreviver bem, né? E às vezes você tem tudo, mas sente como se não tivesse nada, né? Não temos nenhum direito moral de fazer uma previsão padronizada a respeito dessa sensibilidade. A sinistra alegria com que a nossa sociedade recebe a gravidez e o nascimento deve necessariamente enfrentar-se com as próprias categorias éticas vigentes, se formos profundos na nossa reflexão. Então aqui ele está dizendo o seguinte: a gente trata a questão da gravidez, do nascimento, como sendo algo assim quase que divino, né? A mulher tá grávida, o bebê nasceu, nossa, tem aquela coisa positiva em torno disso, quando na verdade o Júlio Cabreiro tá dizendo assim, será que é assim mesmo, né? Essa alegria, sinistra alegria aí, né? De o cara nasceu e agora ele vai ter que morrer, né? Ele vai ter que entrar nesse mundo de dor e sofrimento, partindo da perspectiva aí um tanto schopenhaueriana e pessimista, que eu, a nível pessoal, não compactuo totalmente, né? Até por causa do Franz de Waal, que eu falei há pouco. Então, assim, é uma coisa curiosa de se pensar e também sensível, né? Claro, imagina, você vai chegar aí numa pessoa que engravidou e vai ficar maldizendo ela, vai trazer uma pessoa para sofrer no mundo. Claro que não, né? Aqui é o lugar da filosofia, né? Nós estamos filosofando a partir de um texto, e aí há espaço para esse tipo de extrapolação e radicalização epistemológica. Não é uma radicalização prática e nem uma atitude radical perante a vida, tá? É uma atitude epistemologicamente radical, que é diferente. Eu preciso ter cuidado com essas coisas, para a gente não causar mal-estar aí nas pessoas que a gente conhece e ama, né? Então, veja lá, o sofrimento como desgaste, isso aqui é bem interessante, tá? O planeta está se esvaindo a cada dia, a todo instante está consumindo, né? Não só o planeta, mas a gente está fudendo com o planeta, sendo bem claro, né? E isso é um sofrimento inútil, que só pode ser um problema moral para Deus e para a parafernália teológica que nós mesmos criamos, né? Ou seja, não é um problema para o planeta nem para o universo em si. Se você perguntar para o planeta, e aí, tá mal? Ele não fala nada, né? É só o planeta, só em termos materialistas, né? É só matéria chocando contra matéria, um assassinato, um roubo, é só a matéria chocando contra a matéria. Isso em termos materiais, tirando a parte moral, né? E a parte da dor causada em relação aos envolvidos ali, é só mais um dia no universo, né? Só mais matéria se chocando e matéria se desgastando também, né? Para usar o termo aqui do Cabreira. E aí vamos lá, a partir dessa ideia bem sensível de novo, né? Vamos para o que ele diz. Da selvagem alegria de gastar se seguirá fatalmente o terror da carência e do envelhecimento das fontes de sobrevivência. Aquilo que utilizamos, o cérebro, as pernas
e por conseguinte aquilo em torno do qual tecemos toda a nossa vida, a nossa felicidade, as nossas realizações, será precisamente o próprio princípio da nossa destruição, o conteúdo da nossa morte. Nosso sistema alimentar, seja ele qual for, terá sido, em último caso, nossa forma de envenenamento. Então, assim, você come para se manter, né? Mas isso também está te desgastando. Está desgastando o seu estômago, está desgastando, né, os seus dentes, né? Está desgastando todo o seu sistema digestivo. Porque você está usando ele, por mais que você coma bem, por mais que você tenha uma vida saudável, né? Você vai na academia e aquilo está te fazendo ter saúde, mas ao mesmo tempo está desgastando o seu corpo, né? Então, ao mesmo tempo que você está vivendo bem, você está indo de fundo um desgaste do seu corpo, do mundo, sabe? E o Júlio Cabreira está denunciando isso. Ninguém pensa nisso, né? Em certo momento desse percurso, curar uma doença será, ao mesmo tempo, intensificar ou criar outra doença. E aí uma objeção, né? Segue-se então uma objeção. O nosso oponente replicará irritado. Mas, de que adianta descrever essa dor estrutural? E que te adianta falar de tudo isso, né? De ser tão radical no sentido epistemológico? Não podemos fazer nada. Temos que enfrentar essa realidade. E aqui deve-se responder: nós sim, mas não aquele que ainda não é. Ou seja, aquele que ainda não nasceu não precisa enfrentar isso, esse desgaste do corpo, esse desgaste por comer, por andar, né? Com as próprias pernas, por pensar com o próprio cérebro, né? Ele não está já condenado a isso. Quando um pai promete para seu filho uma vida feliz, o que é que ele faz com a informação objetiva sobre a estrutura da dor? O que ele faz com ela não terá significação ética nenhuma? A questão do oponente deve se responder: para que descrever a dor fundamental? Por uma ansiedade mórbida? Não! Nós devemos descrevê-la para sermos mais sóbrios na procriação. Aqui poderia ter um grifo ali também, né, em negrito, mas faltou, né? Então, para sermos mais sóbrios na questão da procriação, se você for ter um filho, você tem que ter clareza em relação a isso. E normalmente é uma questão que as pessoas não têm clareza nenhuma, né? As pessoas têm filho porque sem motivo, não tem um motivo claro, né? Para tornar mais sutil e mais profunda a nossa atitude perante a vida. Seguindo, Deus cria o mundo por bondade, nós temos filhos por bondade. Ó, meu filho, há um bem de ser, né? Um bem na vida. Portanto, quero ter um filho, tal como Deus, por bondade, quis criar o mundo. O Júlio Cabreira tá olhando e falando: cara, não faz o menor sentido, né? Por que as pessoas assumem isso como sendo algo dado, né? Mas, de onde provém a ideia de que nascer é bom? De onde provém a ideia de que não nascer é mal? Não tem fundamentação para isso. O nada parece ser a perspectiva do supremo mal, pior até do que ser qualquer coisa ruim ou má dentro do mundo criado. É melhor, para o Hitler, vamos supor, né? É melhor que ele tenha sido ele ou é melhor que ele não tenha sido? Ah, absurdo, né? Claro, todo mundo diria: melhor que ele não tenha sido, é melhor que ele não tenha nascido, né? E para qualquer pessoa aí doente, degradada, humilhada, doente, sabe? Seria melhor para ela não ter nascido ou ter nascido? Eu acho que talvez seria melhor não ter nascido, né? Para sofrer uma dor tão insuportável. Ou causar dores insuportáveis, no caso do referido ditadorzinho aí que eu mencionei. Assim é que se pode pensar que o pai salvou o filho das garras do não ser, tal como Deus talvez terá sido amoroso por nos criar. E isso é falso. É falso por quê? Porque temos filhos porque queremos ter, e não para salvar alguém do nada, né? Ninguém fala assim, fala pra namorada, né? Amor, vamos ter um filho aí pra salvá-lo do nada, né? Embora seja uma coisa que ocorre em um nível inconsciente, né? Segundo eu entendo da leitura do Cabreira aqui. Em geral, o motivo da procriação é mais egoísta do que altruísta. Mas o fato de nascer não nos tira realmente do nada, mas apenas nos coloca num novo vínculo com ele, né? Então, assim, o novo vínculo com ele acho que é a vingança do não ser mencionada lá atrás, né? A partir do fato de que o não ser assume o ser, né? Mas ainda dentro do ser há o não ser. É uma coisa talvez difícil de entender, tem que pensar um pouquinho para conseguir sentir o que está sendo colocado. A única diferença ontológica
Lembrando, né, para quem não sabe, ontologia, onto é ser em grego, né, e logia é estudo do ser, né, ontologia. A única diferença ontológica entre não nascer e ter nascido é que, no primeiro caso, eu estou no não ser. E no segundo, eu devo vivê-lo. Percebe? Então, assim, aquele que ainda não é, está no não ser. E aquele que já é, nós, né? Nós devemos viver o não ser. Viver a morte que está no futuro. O que habitualmente chama-se morte é apenas uma separação inessencial entre duas formas de não ser. Ou seja, o não ser daquele que ainda não é, de quando nós ainda não tínhamos nascidos, e o não ser daqueles que são. Ou seja, daqueles que, a partir de uma vingança do não ser, estão vivos. E vivendo o ser a partir de um não ser que o tomou posse do ser. Percebe? E aí, onde que encontra sentido na vida, tendo toda essa problemática, né? Aqui o Júlio Cabreira coloca uma estrutura social em relação à procriação da classe burguesa e à procriação dos pobres, né? Porque a classe burguesa procria de modo voluntário, o seu filho é um bem-nascido, a vida foi escolhida, né? Então ele justifica o porquê dele ser bom, o porquê dele conseguir viver com prazer, o porquê dele fazer viagens, o porquê de ele conseguir todo final de semana se divertir imensamente, coisa do tipo. Enquanto o miserável, normalmente ele tem um filho por acidente, ele é um mal-nascido, a vida é sofrimento, né? É claro que isso daria para aplicar, porque tem rico que também entende que a vida é sofrimento e acaba tirando a própria vida por causa de depressão e tudo mais. São questões possíveis que eu tô, assim, às vezes deixando meio que no ar, tá? E aí também a consequência de que os pobres internalizam a indignidade. Eles acham que merecem o sofrimento, merecem a morte e que até seria melhor a morte do que continuar vivendo sendo pobre e miserável. A continuação, a burguesia como criadora da moral. A burguesia constrói a vida de forma voluntária e se autodenomina bem-nascida, de origem boa. Os miseráveis como acidente. Para os pobres a vida é apenas um acidente ou mau nascimento. Eles não escolhem nada, apenas sofrem a vida. A imposição da dignidade, né? A organização burguesa impõe o conceito de dignidade humana e os próprios pobres internalizam essa lógica, aceitando sua posição de indigna. Né? O digno é ser rico, digno é não sofrer, digno é ter possibilidades, poderes de compra, liberdade econômica, e indigno é não ter. Né? A Teodiceia, né? A justificação do mal burguesa. Ao rotular os pobres como acidentes, né? Acidentais, a burguesia usa a filosofia para justificar o sofrimento alheio. Isso serve para que eles se sintam bons e se confortem, se isentando da culpa. Né? Se isentando da culpa da própria existência, no caso. Né? A vida como sofrimento. Os miseráveis não têm a chance de viver a vida, no sentido de aproveitá-la, né? Criar o seu próprio sentido. Eles são obrigados a ter que viver a morte, né? Apenas sobreviver ao sofrimento e adiar ao máximo possível a morte que está adiante. E aí diz o Cabreira, meus objetivos ontológicos afirmativos não serão atingidos mesmo que eu coloque 200 filhos no mundo. E aí alguns motivos do porquê que se tem filhos, né? Ter filhos é a tentativa de eternizar o ser, mas isso nunca é possível. Você nunca se eterniza no seu filho, né? Porque ele também vai morrer. O pai projeta no filho a esperança de continuar existindo, de deixar um legado, de realizar o que ele não conseguiu. Ele espera que ao gerar o filho, o seu próprio ser se concretize e se prolongue no futuro. Mas isso não acontece, né? Não eternamente, pode se prolongar por algumas gerações, mas uma hora isso acaba, né? Embora no caso de algumas pessoas muito excepcionais esse legado perdure durante muitas gerações, né? Mas dificilmente eternamente. E perdura para quem? Perdura para as outras pessoas, mas não objetivamente para o universo, né? Para o universo o legado é legado, é só uma coisa construída para os seres humanos, né? E para o universo não tem valor nenhum a vida de ninguém, né? Pelo menos assim eu faço a leitura do Cabreira. O filho nasce na mesma condição de não ser vivido do pai. O filho também carrega a morte dentro de si, já falei isso. O não ser não pode ser derrotado pela quantidade de filhos.
Ou seja, não importa se eu tenho 200 ou 1, né? O não ser continua colocando a sua imposição no sentido de que ele denuncia um sofrimento que você vai ter que viver, né? Que é a morte. O pai tenta usar o filho como um substituto para preencher o seu próprio vazio, mas o vazio do pai não pode ser preenchido por outra pessoa. Citações ao final do capítulo. Eu vou ler só a segunda, tá? A nossa organização social assegura acriticamente a moralidade da paternidade. E a procriação é apresentada com um valor naturalmente positivo. Ser pai é bom, né? Então, às vezes, tem um monte de filho porque é bom, tá? É como uma coisa dada, assim, né? Pelo contrário, qualquer problematização desses valores será vista como demoníaca, né? O livro... Você parar pra pensar, né? O livro do Cabreira, a depender de onde você o apresente, né? E por isso eu falei, o tema é sensível. Vão falar, isso aqui é demoníaco, meu. Como assim, né? Como assim? O não ser é melhor do que o ser, cara. Não, isso não existe. É claro que é bom, que a vida tem um valor positivo, né? E aí encontra-se diferentes tipos de valor na vida, né? Valor da vida é outro tema. É interessante, né? De certa forma, o texto do Cabreira é sobre o valor da vida. Mas tem outras discussões sobre o valor da vida, né? Pensa, por exemplo, no Dworkin. O Dworkin trata bastante disso em relação à eutanásia, aborto e esse tipo de coisa, tá? Mas, voltando. A situação reflexiva está perfeitamente clara. Ou abandonamos o valor da evitação da dor inútil, que é de viver, né? Ou problematizamos a moralidade e a crítica da paternidade. Ou seja, pelo menos a gente precisa problematizar e dizer que não podemos aceitar sem crítica o fato de sermos pais, de sermos mães, de trazermos crianças para o mundo, né? Pôr um filho no mundo é um documento assinado no qual me obrigado a diminuir drasticamente os níveis críticos da minha própria reflexão acerca da vida. Ou seja, a partir do momento que você assume a paternidade, por mais que você ainda não tenha o filho, mas você quer ter, né? É como se você dissesse para a vida que ela vale a pena. A partir do momento que você coloca um filho no mundo, é como se você assumisse uma perspectiva de que a vida vale a pena. De que você vai lutar para que a vida daquele serzinho seja uma vida muito boa e que ele sofra pouco, sofra menos possível, sabe? Então, assim, é isso que o Cabreira está querendo dizer aqui. Se a filosofia for concebida como uma reflexão crítica radical, começa a compreender-se melhor a tese da incompatibilidade entre a filosofia e a paternidade. Vários filósofos já trataram sobre a ideia de que não combina ser filósofo e ser pai ou se casar, né? Porque para viver pela filosofia você precisaria se debruçar somente a ela, né, e não entregar sua vida à sua família, coisa do tipo, que eu acho uma grandíssima bobagem, porque vários filósofos foram pais, tiveram família, e também não só filósofos, mas também filósofas, né, e isso não significa que eles foram menores ou menos filósofas, num sentido assim, pensando em graus de força filosófica, né? Pelo fato de serem pais ou terem família. Uma criança é a própria encarnação da vida acriticamente aceita. Não deve produzir uma forte sensação de estranheza o fato de trazer alguém ao mundo para que sobreviva. Eu acho que o Cabreira, se ele tivesse filho, ele teria mais... Eu não sei se ele tem, tá? Já disse. Mas se ele tiver filho, eu acho que ele ganha no argumento aqui, sabe? Eu acho que ele ganha, porque daí ele está falando de uma posição de alguém que conhece a paternidade como sendo vivida, né? Mas a partir do momento que ele fala de uma posição de alguém que não tem filho, eu acho que ele não tenho certeza, eu acho que isso pesa menos o argumento. Paradoxalmente pesa menos o argumento, mas isso é uma posição que me parece ser o caso. Porque se ele tivesse filho e dizendo isso, coitado, o filho dele ia ler isso aqui e falar assim, ó pai, porra pai. Mas nada contra aí, né? Nada pessoal com o Cabreira, só brincadeira, mas vamos lá. O sinistro amor dos governos pela infância é apenas um interesse institucionalizado pelos produtores de amanhã. Mais um tópico aí periférico que ele traz, né? Que louvar o ser, essa ódio ao ser que tem inconscientemente na sociedade,
também traz a ideia de que você precisa ter gente para trabalhar, né? Para colocar o mundo para girar, né? E aí eu já coloquei esse ponto lá atrás, né? Temos de fundo a ideia de que um filósofo não deve se casar e nem ter filhos. E aqui, já indo para o final, vítimas da astúcia da pulsão, aqui está claro, né, a vontade schopenhaueriana, né, na metafísica do amor sexual, do Schopenhauer e tal. As vítimas da astúcia da pulsão, os reprodutores ficam meramente enfrentados com produtos essencialmente iguais a si mesmos, sem progresso. Porque o marxismo fez uma crítica tão certeira da sociedade de produção, sem jamais tematizar a produção mais alienada de todas, a produção da vida. Então, assim, lá no marxismo, né, tem a questão da alienação do trabalho, né? O cara trabalha lá e ele faz ele constrói um produto, mas ele não participa dos ganhos daquele produto, ele faz só uma parcela daquele produto, né? Então ele é alienado em relação ao produto que o trabalho dele cria. Mas, e também tem a alienação intelectual que o Marx trata, né? E aí, eu não sou um especialista em Marx, mas a ideia aqui é a seguinte: por que o Marx também não tratou sobre a alienação mais grave de todas, que é a produção da vida, né? Que as pessoas têm filhos de uma maneira que elas não têm nenhuma crítica para entender por que elas têm filhos. Normalmente elas têm filho porque é uma coisa que natural, assim, se casou, agora tem que ter um filho, né? É uma coisa alienada. E o marxismo não trata disso. Pelo menos segundo o Cabreira, eu não tenho uma amplitude tão grande no Marx para falar se isso é verdadeiro ou não. Me parece que sim. Pelo menos eu nunca ouvi ninguém aí falando disso em relação ao marxismo, né? Se o Marx tem alguma crítica às pessoas terem filhos de uma maneira alienada, assim, sei lá, famílias gigantescas na época lá, século XIX, enfim, sabe? Não sei o quanto isso chega a ser válido, né? A alegria do estético pode ser entendida como um encontro com a vida que finalmente se deixa viver. Se fôssemos personagens, poderíamos viver. Na ficção estética, a moralidade tem finalmente um lugar. Só na estética a vida ética é possível. Aqui ele está dialogando claramente com o ideal esteta nietzschiano, né, que ele trata em alguns momentos. Mas eu falei que eu fiz alguns recortes e aqui eu não vou tratar disso não, tá? Aqui eu quero mencionar o texto O Autor de Si Mesmo, do Machado de Assis, uma crônica que ele cita o Schopenhauer, né, onde fica claro que o Machado de Assis leu o Schopenhauer, porque eu coloco uma crítica aqui para o Cabreira, né? Cabreira parece não considerar que seja difícil encontrar um parceiro para se reproduzir sexualmente. Já falei disso lá atrás. Às vezes se quer procriar, mas não consegue um parceiro sexual. E aí, como fica Cabreira? E nessa crônica do Machado de Assis, eu ia dizer, o que acontece? O Schopenhauer tem a ideia de que o responsável por fazer com que um casal se apaixone e tenha filhos é o próprio filho, né? É o próprio não ser, digamos, né? E aí o Machado de Assis descreve essa teoria a partir de uma crônica, de uma notícia bizarra que aconteceu na época, dos pais que deixaram o filho morrer a bicadas de galinha numa estebaria, né? Vale a pena a leitura, porque, assim, só para terminar, ver se eu consigo fazer vocês entenderem o que eu estou pensando aqui. O Cabreira fica o tempo todo falando que é uma escolha ser pai, né? Devo ser pai, né? E que seria melhor não ser pai. E o Schopenhauer diz o contrário, né? Que é um dos filósofos que o Cabreira está influenciado, né? O Schopenhauer diz o contrário. Ele diz que, na verdade, não é uma escolha ser pai. Porque quem escolhe vir ao mundo é a própria criança, que ainda não nasceu, que faz com que seus pais se apaixonem. Eu acho uma grande bobagem do Schopenhauer isso aí, tá? Porque isso só funciona na primeira progenitura. E como é que fica pro segundo, terceiro, quarto filho? Né? Já que foi só o primeiro que fez com que eles se apaixonassem, ou todos os filhos que viriam já fizeram os pais se encantarem um pelo outro, sabe? O Schopenhauer não deixa isso claro, então é uma coisa que, assim, são questões metafísicas difíceis de chegarem num consenso final e absoluto. E é isso, pessoal, terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, essa coisa toda aí de internet, de YouTube.
E, bom, perdoem as intransigências, perdoem as heresias, né? Heresias que são naturais da minha pessoa. Valeu, até mais, abraço.